E aí, galerinha? Como é que vocês estão? Beleza? Olha, nós vamos agora discutir um pouquinho de questões do Enem. Nós vamos abordar um pouquinho como que o Enem trabalha essas questões de fato. De que forma ele vai discutir a questão da linguagem, qual é a competência realmente trabalhada naquela determinada questão, qual é a habilidade abordada naquela competência. É sempre muito bom a gente pensar o seguinte: fazer a prova do Enem vai exigir conhecimento, isso não se discute, mas vai exigir da sua parte também muito estudo e dedicação a como funciona toda essa estrutura. Ela é uma prova muito bem elaborada. As habilidades, as competências são sempre muito bem trabalhadas. E nós aqui do Guia de Linguagens queremos muito, de alguma forma, poder contribuir com esse seu aprendizado. Por isso, eu escolhi hoje discutir uma questãozinha só para a gente pensar um pouquinho em como a questão é construída. Como que você chega nesse gabarito? O que é necessário como informações para compreender esse processo? Vamos lá então? Separei uma questãozinha do Arnaldo Antunes. O texto é intitulado A Sua Memória. Olha que estrutura legal tem o texto. Olha só. Mil e muitos outros rostos soltos pouco a pouco apagam-meu. Legal, né? Viu que brincadeira boa? Que ampliação de sentido, de significado se faz? Esse texto faz parte de uma publicação dele chamado Dois ou Mais Corpos no Mesmo Espaço. O Arnaldo Antunes, que todo mundo conhece, ligado aos Titãs na sua origem, aqui ele brinca com a literatura, ele brinca com a estrutura textual. Vocês viram? Ele pega o sentido, que em tese deveria ser simples, e o transforma em amplo, criando uma polissemia muito significativa no processo de construção do texto. Então, assim, a questão que vem, ela exige o seguinte de você, olha só como que ela é produzida. Trabalhando com recursos formais, inspirados no concretismo, o poema atinge uma expressividade que se caracteriza pelo quê? Vocês se lembram o que é o concretismo? O concretismo é aquela produção da década, finalzinho de 50, início de 60, que valoriza muito a questão da imagem, a questão do sentido, a representação da forma e o significado, a composição do próprio texto. Aqui ele faz uma brincadeira bem prazerosa com esse concretismo. Então, pelo comando da questão, pelo seu enunciado, você já percebe que a preocupação do Enem é em trabalhar primeiro a competência 5. Concretismo é uma manifestação da produção escrita vinculado à literatura, buscando sempre o caráter artístico da expressividade, da construção do texto. Então, só para lembrá-los, o que é a competência 5? É aquela competência que busca analisar, interpretar, aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. Em síntese, a competência 5 é aquela que está preocupada com a produção artística da palavra, literatura. Agora, percebe-se no próprio comando da questão, observe bem porque ele diz, trabalhando com recursos formais, que a habilidade exigida é a habilidade 16. Por que a habilidade 16? Você tem 3 habilidades na área de competência 5, que é a literatura. A 15, a 16 e a 17. A habilidade 16 é aquela que busca relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção de um texto literário. Em outras palavras, é aquilo que a gente está muito acostumado a fazer em sala de aula. O que exige a habilidade 16 é que você entenda como é construído o recurso literário. Qual é a escola literária, quais são as características presentes nela, como que você precisa observar esses elementos em sua composição. Por que nós temos certeza que a habilidade é a 16? Porque no comando ele disse, é um texto inspirado no concretismo. Ele não é concretista por quê? Porque Arnaldo Antunes não faz parte daquele momento histórico concebido como concretismo.
Ele, na verdade, está fora desse momento histórico. Nós estamos falando de um poeta da década de 80, 90, que está produzindo com muita qualidade hoje. O livro que eu acabei de citar é da década de 90. Então, historicamente, ele está fora do concretismo, mas ele se inspira na vertente concretista para construir um sentido. Então, nosso objeto é uma compreensão de uma manifestação artística orgânica. Entendeu por que a habilidade 16? Então, se está perguntando sobre uma manifestação artística, aquilo que seria em tese uma escola literária ou um movimento, olha só as alternativas. Alternativa A caracteriza-se, portanto, pela interrupção do fluxo verbal para testar os limites da lógica racional. Interrupção da fluência verbal, pensa nesse item, olha esse próximo. Reestruturação formal da palavra para provocar o estranhamento do leitor. Estranho, né? Parece que é tudo a mesma coisa. Não, fica tranquilo. Item C. Dispersão das unidades verbais para questionar o sentido das lembranças. Parece sempre a mesma coisa. Toma cuidado, observe bem. Fragmentação da palavra para representar o estreitamento das lembranças. Ou, item E, renovação das formas tradicionais para propor uma nova vanguarda poética. Olha só, dá para você entender isso daqui por alguns ângulos distintos. Você poderia chegar a uma conclusão possível, provável, se você tivesse estudado bem, ou se você já estudou bem, o que é o concretismo e, portanto, aquilo que o Arnaldo Antunes está fazendo com o concretismo. Segunda possibilidade, observe a estrutura das proposições. Olha o que foi dito, ó. O poema atinge uma expressividade que se caracteriza pelo quê? Interrupção da fluência verbal? Parece. Reconstrução formal da palavra? Parece. Dispersão das unidades verbais? Parece. Fragmentação da palavra? Parece. Renovação das formas tradicionais? Parece. Não é o primeiro período que compõe as alternativas, as proposições, que vai te levar ao erro ou ao acerto, já que todos eles nos dão a mesma sensação, o trabalho com a palavra. É a partir daquela vírgulazinha ali, ó, que você vai começar a entender o que se quer no enunciado, no comando dela. Qual é a possibilidade de expressividade que eu alcanço? O objetivo do artista é testar os limites da lógica racional. Testar os limites da lógica racional, isso pessoaliza demais a possível leitura do objeto. E outra, temos um problema sério de autoria aí. Nós não sabemos o que o autor quer de fato. Nossa análise é sobre o texto. Aí interferiria naquilo que ele quer esperar de você ou aquilo que ele quer provocar em você. Não. Esse poema ele é aberto, ele te leva a um sentido polissêmico, lembra? Então, para provocar o estranhamento no leitor, de novo um problema autoral. Cada leitor tem sua maneira de entender o objeto. Para questionar o sentido das lembranças, questionar o sentido das lembranças, se as lembranças são pessoais, elas sofrem variações. Para representar o estreitamento das lembranças, ou para propor uma nova vanguarda poética. Não pode ser uma nova vanguarda porque o comando já me disse que ele inspirou-se no modelo concretista, então ele não está criando uma nova vanguarda. Galera, olha o tanto que é simples. Se na primeira parte não me define exatamente o que significam os itens, se você voltar no título, ficará muito mais fácil de você entender o texto. A sua memória. Portanto, o objetivo do autor, através do seu poema, é gerar uma fragmentação da palavra para representar o estreitamento das lembranças, sejam elas quais forem, porque é o leitor que vai representar no texto o que caracterizam essas memórias. As memórias, as lembranças, são como as palavras, muitas vezes fragmentadas, mas que criam sentido quando, portanto, unidas. Beleza? Espero vocês em um próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.